Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos. Quem não me conhece, eu falo 12 idiomas, me formei na mesma universidade que o Donald Trump, Elon Musk e o Warren Buffett. Joguei na seleção brasileira do meu país, escrevi 11 livros e vendi uma empresa por mais de 100 milhões de reais. Se você achou que tudo isso que foi falado é mentira, você tem traços de racismo na sua personalidade e tá tudo bem, tá tudo bem. O ser humano é racista por natureza. Rapaziada, hoje a gente recebeu a notícia de que Virgínia e Zé Felipe terminaram. E por eu ser uma pessoa que avisa antes, que mostra os sinais e que ajuda, acima de tudo, o Ryan ajuda o homem brasileiro a não cair em golpe. Seja golpe financeiro, seja golpe da mulher errada. Ok? Então, eu quero analisar esse término de Virgínia e Zé Felipe pelo prisma do mentor de homens, para a gente aprender e não consumir, não cometer os mesmos erros. Vou ler o post da Virgínia e nós vamos analisar passo a passo. Virgínia, cara, esse post aqui teve milhões e milhões de curtidas. Parece que foi, agora esconderam as curtidas, mas vamos lá. Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos 3 filhos. Concordo, ok? Sociedade entre homem e mulher. Quando tem amor no meio, os filhos sofrem muito. Depois eu vou gravar um outro vídeo em cima disso e vou até explicar um pouco como eu crio a minha filha com uma mulher que eu não amo. Entende? E tá dando tudo certo. Graças a Deus. Próximo aqui. Não estarmos juntos como casal nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos. Uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos. Optamos pela honestidade, não por uma vida de aparências. Porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor. Maria Alice, Maria Flores, José Leonardo, amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria para seguir em frente. Zé Felipe e Virgínia. Vamos lá. Rapaziada, primeira coisa. Se a mulher ganha mais que o homem, o relacionamento não vai funcionar. Repito. Se a mulher ganha mais que o homem, o relacionamento não vai funcionar e ponto final. Por quê? Porque a mulher perde respeito e admiração por esse homem. Ok? Então, essa é um daqueles argumentos que eu tenho contra mulher de carreira. Vamos dizer que você é uma mulher de carreira, bem-sucedida, acaba virando gerente, ganhando 20 mil reais em São Paulo, 30 mil reais em São Paulo. Não tem homem para esse tipo de mulher. Ryan, por que não tem homem para esse tipo de mulher? Por quê? Os caras que ganham acima de 30 mil reais, eles não querem uma mulher de carreira. Uma mulher masculinizada, e se é mulher de carreira, ela já está numa faixa ali de 30, 40 ou até mais, tá? Não, o homem que ganha mais não quer. O homem que ganha menos, ela não quer. Entendeu? Então, ela fica presa no patamar de marmita para sempre, ok? Então, que tipo de mensagem eu dou para a mulher que está bem-sucedida, que estudou, que se deu bem na vida? É uma escolha que você tem que fazer. Ou você vai ganhar dinheiro, ou você vai ter um homem. Os dois não dá. E cada dia que passa no mundo atual, eu falo isso com mais convicção. Ou você vai ter uma carreira, ou você vai ter um homem. Segundo ponto, cara, a Virgínia é a mulher mais bem-sucedida do Brasil. Eu diria que é a Anitta, mas aparentemente, por causa de equity, por causa de porcentagem numa grande empresa de cosméticos, a Virgínia ultrapassou a Anitta. Okay? E graças à falência de Magazine Luiza no mercado financeiro, você olha as ações da Magazine Luiza,
O patrimônio da Luiza Trajano estava muito atrelado às ações da Magazine Luiza. A Magazine Luiza é uma das piores ações da Bolsa Brasileira. Um amigo meu, uns anos atrás, conheceu a Luiza Trajano, sentiu firmeza nela pessoalmente, foi lá e investiu R$1 milhão na empresa. Ele perdeu 800 mil desse investimento, aí vendeu na baixa, com raiva. Um amigo meu aí. Por que eu tô falando de Virgínia, mulher bem-sucedida? Cara, não vai ter mais homem para Virgínia. E qual é a solução da Virgínia daqui para frente? O chamado boy toy. Rapaziada, o que é um boy toy? Fátima Bernardes casou com um cara bem mais novo, meio afeminado. Boy toy. Ivete Sangalo, ultra bem-sucedida, casou com um cara bem mais novo, meio afeminado. Boy toy. Xuxa, muito bem-sucedida, casou com um cara não muito bem-sucedido, e eu acho que é mais novo, o Júnior é mais novo que a Xuxa. Boy toy. Igual Xuxa, Ivete e Fátima Bernardes, tem centenas de outros exemplos de mulheres da mídia que não são bem-sucedidas, não. Elas estão acima desse primeiro exemplo de mulher bem-sucedida que eu dei. Mulheres da mídia que entenderam que o homem pica não está nem aí para ela e que não tem homem para ela, como é que fala? O prêmio de consolação de uma mulher dessa é um cara mais novo, meio afeminado. Geralmente ele faz a figura do michê. Michê, como é que fala michê? Do gigolô. Geralmente, esse cara que acaba casando ou se juntando com uma mulher muito bem-sucedida, ele sim faz a figura do gigolô. Eu convido a você para colocar outros exemplos aqui nos comentários. O que veio à minha cabeça é a Isa. Olha só, a Isa é uma mulher muito bem-sucedida. Ia ficar pra titia, estava com 35 anos, não era mãe nem nada, arrumou um cara que não era bem-sucedido, porque era um jogador de terceira divisão. Aí o Mirassol subiu de divisão e tal, só que ele não jogava. O Mirassol tá na primeira divisão, ele largou a carreira para ajudar a esposa muito bem-sucedida. Adivinha quem dá as cartas dentro de casa? É isso. Então, falamos sobre boy toy e, cara, querendo ou não, o Zé Felipe, no início, era meio que pau a pau. Ele era um cantor bem-sucedido, com a ajuda do pai, é claro, mas assim, a Virgínia dançava as músicas dele, do TikTok. Só que descolou muito. E nessa descolada, ele deixou de ser homem, deixou de ser machão, e meio que migrou para a figura do boy toy. Ok? Então, qual a conclusão que eu quero deixar aqui? Cara, nós somos homens, nós somos machistas. Nunca vire boy toy de ninguém. Tipo, é algo muito maçante e degradante para a sua masculinidade virar boy toy de uma mulher bem-sucedida. Ok? Terceira coisa. Cara, o fato dela estar fazendo um post público, porque as marcas queriam algum posicionamento, e porque o público dela queria um posicionamento, já caímos em outro red flag gigantesco. Rapaziada, você não vai nunca se envolver com uma mulher com muitos seguidores. Uma mulher com carreira pública. Seja ela atriz, seja ela modelo, seja ela OnlyFans, seja ela influenciadora, seja ela atleta, não dá certo. Ok? Por quê? Ter muitos seguidores significa poder. Poder é coisa de homem. Quando a mulher tem uma figura e uma característica de homem, ela deixa de ser mulher na essência. O que eu quero dizer com isso? Cara, a mulher que tem figura pública, o primeiro problema é o seu relacionamento, ele não é seu. Ele é seu e de milhões de pessoas ali que seguem. Ok? Isso é um. 2. Aquelas milhões de mulheres que seguem a Virgínia, no fundo da mente delas, elas queriam ocupar o lugar da Virgínia, ter filhos e ter um marido legal como um Zé Felipe. Então, quando você tem muitos fãs, o gatilho da inveja, ele é automaticamente ativado. Ok? Então, as pessoas
inconscientemente torcem para aquilo ali dar errado para que ela ocupe o lugar no mundo de ilusão. Cara, eu conheci uma pessoa que ela faz lives e ela tem um namorado. Só que ela nunca falou desse namorado em público. Por quê? Porque a ilusão do... Ela só tem aquele público porque aquele público se ilude que um dia vai conseguir conquistá-la. E se ela dissesse, gente, não falem isso porque eu tenho um namorado, o público ia cair pela metade. Ok? Então, o que eu quero dizer para você sobre relacionamento com câmera? Não dá certo. Eu lembro que, cara, os grandes casais dos anos 90 eram William Bonner e Fátima Bernardes. Não estão juntos. Belo e Graciane Araújo. Não, Belo e Viviane Araújo. Não estão juntos. Alexandre Pires e Carla Pérez. Não estão juntos. Qual era o outro? Marcos Frota e Carolina Dickmann. Não estão juntos. Existe um padrão, rapaziada. Quando um relacionamento tem câmera, tem paparazzi, tem revista, ele está fadado ao fracasso. Okay? Então, eu já sabia. Eu acho que, cara, eu sabia mais depois que a Virgínia ficou se esfregando, se entregando pro Neymar no Cruzeiro do Neymar um tempo atrás. O Neymar ali cantando um pagode dele e a Virgínia sambando até o chão e tal, meio que querendo chamar a atenção de um dos únicos homens mais alfas que ela. Cara, quem é mais alfa que a Virgínia no Brasil? Neymar e uns velhos brochas aí da Bolsa de Valores. Jorge Paulo Lemann com 90 anos, tipo, o cara desse não consegue aguentar a Virgínia. Então, cara, no fundo é só o Neymar que consegue aguentar a Virgínia e o Neymar está casado. Então, se o seu relacionamento tem câmera, ele vai dar errado. Vai dar errado. Ponto. Ponto. Então, eu sabendo disso, cara, nunca mostrei nem minha filha, nem a mãe dela. Ninguém sabe quem é minha filha. As pessoas acham que a mãe da minha filha é do Cazaquistão, mas ela é de outro país. É isso. Não sabem. Por quê? Porque relacionamento, mesmo a gente não estando juntos, família, pronto. Família e câmera não combina. Eu vou usar o exemplo do Éder Militão. Éder Militão engravidou, vamos lá, Éder Militão engravidou uma mulher lá. Qualquer problema com Éder Militão, ela, ao invés de ir no advogado civil ou no juiz, ela ia no público. E o tribunal da internet chega a ser muito mais cruel do que qualquer juiz embargador corrupto numa vara regional. Entendeu? Muito cruel. Para você evitar o que aconteceu com o Militão, esteja você com a razão ou não, primeiro passo é não se envolver com mulher que tem seguidor. Não se envolver com mulher que vive de imagem. E tem um outro agravante que é o seguinte, a mulher que tem seguidor, que vive de imagem, além das câmeras, dos paparazzi, tem um negócio chamado DM. E, mano, cara, você pode ser o Neymar. Existe um cara mais pica que você aí. Ok? E existe um negócio chamado monkey branching, que é o seguinte. Cara, teu casamento tá legal, mas acontece alguma merdinha. O sistema mental dela vai procurar um outro cara melhor que você, que é o galho. Opa, putz, existe a possibilidade de eu terminar com o Zé Felipe. O Zé Felipe arrumar outra mulher. Antes disso acontecer, eu estou numa árvore, eu vou procurar o galho de uma outra árvore. Porque eu, tipo, monkey branch eu sou um macaco e eu troco desse galho para esse galho, antes de dar merda. E supostamente houve uma interferência do ex da Virgínia, o Rezende. Através de quê? Do DM. Então, qual é o negócio do DM? É assim, tá numa crise de relacionamento? Ela abre o DM dela, vê um monte de cara foda dando em cima dela. Um monte de urubu. E tem urubu pra caralho aí. E esses urubus, mesmo você sendo o Neymar, vai ter um urubu maior que você. Sei lá, fala um urubu maior que o Neymar aí. Qualquer basqueteiro pirocudo é maior que o Neymar. É mais homem que o Neymar. O Neymar vai perder pra um cara desse, especialmente que ele mesmo idolatra Jimmy Butler, idolatra Curry, idolatra LeBron. Então ele sabe que ele é menos homem que esses basqueteiros aí.
Pô, um ou outro pode não ter o patrimônio do Neymar, mas eles têm mais proteção, são maiores fisicamente, têm mais piroca. Então sempre vai ter um homem mais pica que você. Sempre, sempre, sempre. E aí, uma mulher com muito seguidor, ela tem um cardápio de homens picas para escolher. Quando o seu relacionamento dá errado. Ok? Então, o que a gente pode concluir aí com essa história toda da Virgínia é, cara, toda mulher que assume um papel de homem, seja fora da relação, na carreira dela, seja dentro da relação, vai dar merda, ela vai ficar sozinha. Tá? Minha última crítica à Virgínia é o fato do Zé Felipe não vê-la como uma mulher. Isso serve de lição para você na hora de escolher uma parceira para você, que assim, cara, a métrica de sucesso para mim hoje em dia, que eu já tenho dinheiro, graças a Deus, não é dinheiro, é a quantidade de filhos que uma pessoa tem. Cara, tem um camarada aqui, um vizinho meu que mora eu moro numa... Cara, tem um camarada aqui, vizinho meu, que mora numa casa mais simplesinha. Ele tem 4 filhos. Deve ganhar seus 1.500 euros por mês, que é o que eu gasto em um dia. Ele é mais bem sucedido que eu. Okay? Mais bem sucedido que eu. Entendeu? Porque eu só tenho uma. E eu comecei tarde. Na minha concepção e na concepção bíblica. Cara, o homem bem-sucedido, ele não quer uma mulher que vai engravidar dele, vai ter filho dele e vai deixar ele com a babá. A Virgínia tem 3 babás, uma para cada filho. Isso corrói o homem por dentro. Corrói o homem por dentro. Quem tem que cuidar da sua prole, dos seus filhos, é a esposa. Se a esposa está com dificuldade, cara, beleza, arruma uma babá ali para dar o suporte, uma empregada doméstica, mas assim, os filhos serem criados pela babá enquanto a mulher está fazendo lançamento, está fazendo live, está viajando a trabalho, aí é sacanagem, mano, aí é sacanagem. Então, que aprendamos uma lição aí, e se você tiver outras lições aí desse término da Virgínia, você coloca aí nos comentários e abriremos um canal de discussão, porque realmente eu leio os comentários aqui desse canal. Por último, eu quero avisar você que semana que vem terá a Semana Nômade Digital e eu te convido para se inscrever aqui no link da descrição da Semana Nômade Digital. O que é isso? A gente está celebrando aí a vida do homem livre que mora onde ele quiser, que tem ativos em vários países, que se der merda em um país, você vai morar em outro, que se der imposto